A paz do Senhor, queridos e amados, bem-vindo a mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 11, Jovens, a queda de Jerusalém. Pense na pior falha da sua vida, aquela decisão que quando você olha para trás, pensa, se eu tivesse voltado atrás quando fui avisado. A história de Jerusalém não é sobre pedras e fogo, é sobre o último aviso que foi ignorado. Meu Deus! 70 anos de cativeiro por causa de um coração duro. O profeta Jeremias avisou, o Espírito Santo clamou, mas o rei Zedequias e o povo disseram não. A destruição de Jerusalém não foi um acidente, foi a colheita inevitável de anos de desobediência e teimosia. Pegue a visão. O juízo de Deus não é uma explosão de raiva descontrolada, não. É uma manifestação da justiça divina. A cidade caiu porque Judá trocou a dependência em Deus pela falsa segurança em alianças políticas com o Egito. E pior, no próprio templo. Eles achavam que só porque tinha um templo, Deus não faria nada. Olha aí a lição para você. O rei que desobedeceu, Zedequias, terminou cego e preso, perdendo tudo. Mas o profeta que foi fiel, Jeremias, que sofreu e foi jogado em cisterna, foi preservado e liberto no meio do caos. Sua fidelidade é o seu seguro no dia da crise. Nesta aula, vamos desvendar como o orgulho derruba vidas e como a justiça de Deus é, na verdade, um chamado ao arrependimento. Vem comigo nesta aula, porque a aula de hoje é sobre a queda de Jerusalém. Alô você, queridos e amados, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, EBD na Veia. Eu aqui, pastor Carlos Pereira. Hoje a lição de número 11, lição dos jovens, a queda de Jerusalém. Bom, a lição de hoje vai tratar da sequência, né? E assim falamos sequência porque estamos praticamente em um estudo detalhado sobre o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, né? Que bênção do céu. Olha aqui, no fundo você tem uma imagem criada por inteligência artificial, mas que retrata um pouco da realidade de Jerusalém. Primeira coisa, os muros são derrubados, né? E aí as forças da cidade são quebradas, podemos assim dizer. E o que é que acontece? Acontece é que, a partir desse momento, a cidade fica vulnerável. E o nosso texto é o Salmo 58, verso 11, que é o nosso texto principal. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. E, de fato, há um Deus que julga na terra. Bom, agora vamos para o resumo da nossa lição. Deus retribuiu a cada um conforme as suas obras. Ele aplicou o seu juízo sempre com o objetivo de levar ao arrependimento. Sempre o objetivo de Deus foi, evidentemente, levar ao arrependimento. A grande questão é que o povo não atendeu ao chamado de Deus, né? Não atendeu à orientação divina. A nossa leitura bíblica em classe está em Jeremias, capítulo de número 39 e versículos de número do 1 até o versículo 8. Nós vamos tratar diretamente desse episódio que faz parte da história e que tem muito a ver com a nossa lição. No ano nono do rei Zedequias, rei de Judá, no mês 10º veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. Entraram todos os príncipes dos reis da Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Negar-Sarezer, Sangar-Nebo, Sacerquim, Rabi, Sarins,
Nergal-Sarezer, Rabi, Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, então, e saíram de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. Bom, aqui você tem o relato fidedigno do momento em que Nabucodonosor invade Jerusalém e derruba os muros. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. E agora vamos para a sequência da nossa lição, né? A introdução da nossa lição. A queda de Jerusalém marca um triste período da história de Judá e traz importantes lições até os dias de hoje. Com base nesse acontecimento, no trágico fim de Zedequias e na libertação de Jeremias, esta lição discorre sobre este momento sombrio, ressaltando a justiça de Deus em retribuir a cada um segundo as suas obras. Mostra ainda a bondade divina. E é muito característico, né? A gente analisar esse aspecto, porque de fato é um aspecto que precisamos extrair mesmo da queda de Jerusalém, a bondade de Deus. Eu sei que do ponto de vista humano nós estamos falando de uma invasão que varreu praticamente Jerusalém, que destruiu os muros, né? A cidade tão desejada, a terra tão desejada que o povo trilhou no deserto e que precisou de anos para conquistar essa terra também, né? E agora totalmente destruída. Uma terra destruída. A terra agora está desabitada. Então, como está dividida a nossa lição? A queda de Jerusalém está dividida em 2 partes. A queda de Jerusalém e o juízo de Deus. No primeiro tópico, nós temos a palavra de Deus se cumpre, e aí no segundo subtópico, Jerusalém é invadida e na terceira, Jerusalém é destruída. No segundo e último tópico, o juízo de Deus, a opção de Deus, apesar da oposição, a ação de Deus, perdão, apesar da oposição, a retribuição divina e as causas da destruição de Jerusalém. Texto adaptado. Bom, e aqui a gente precisa destacar quais são, né, de fato, o que nós chamamos, né, e aí é interessante porque quais são os objetivos da nossa lição, né? O que se pretende com essa lição? No primeiro momento é mostrar como se deu a queda de Jerusalém, né? Até porque nós estamos estudando ponto a ponto da história do livro de Jeremias. No segundo tópico, refletir a respeito do juízo de Deus sobre Jerusalém e o seu povo. E aí você tem uma imagem bem característica, né? Uma imagem bem representativa do que foi. Mesmo que criada por Iá, você vê ao fundo uma cidade destruída, queimada, porque está escrito literalmente que o exército babilônico queimou Jerusalém, queimou, e o povo é levado cativo. E aí no segundo tópico é refletir a respeito do juízo de Deus sobre Jerusalém e o seu povo. No terceiro tópico, nós temos despontar a respeito do triste destino de Zedequias e o honroso destino de Jeremias, né? Aí você tem a figura de um rei que agora tem os seus olhos vazados. Foram arrancados os olhos.
de Zedequias por conta da sua desobediência à palavra de Deus. Então, a queda de Jerusalém é o assunto de hoje. A história do último rei de Judá é a prova de que a teimosia nos leva à ruína. Zedequias estava cercado, mas Jeremias, o profeta, trouxe a palavra: renda-se e viva. Ele preferiu confiar nos seus próprios planos e na aliança com o Egito, que no caso aqui, em uma metáfora, é simbolizado o mundo, ok? A tragédia da desobediência, a última cena que os olhos de Zedequias contemplaram foi a morte dos seus próprios filhos. Depois ele foi cegado e levado em cadeias para a Babilônia. Qual é a aplicação? Olha aí. O pecado é como uma cegueira espiritual. Quando insistimos em desobedecer a palavra, perdemos a visão das promessas e terminamos como cativos do inimigo. Vamos, portanto, para a queda de Jerusalém. Bom, a palavra de Deus se cumpre. Jeremias profetizou a respeito das bênçãos que o arrependimento proporcionaria a Judá e as terríveis consequências da falta dele. Por isso, ele pôde ser considerado como um profeta de uma mensagem só, a do arrependimento. A rejeição da mensagem não impediu que Deus cumprisse a sua palavra e assim tudo que Jeremias falou em nome de Deus se cumpriu. Assim como Deus falou, Jerusalém foi invadida e destruída pelos babilônios. E aí, no nosso segundo tópico, nós temos que Jerusalém é invadida. O juízo de Deus, a ira de Deus, começa a se manifestar. Depois de um tempo cercada, Jerusalém foi invadida pelos babilônios. Essa invasão se deu em um momento de grande dificuldade para Judá. A escassez de pão indica que Jerusalém estava em apuros, pois o pão é o elemento básico para a sobrevivência. Com a entrada de todos os príncipes do rei da Babilônia, oficializou-se a invasão babilônica em Jerusalém, dando garantia a Nabucodonosor e servindo de sinal à liderança de Judá, pois que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, eles simplesmente fugiram, eles não enfrentaram, né? E aí, no nosso terceiro tópico, nós temos que Jerusalém é destruída. Jerusalém foi invadida e destruída, e cada parte desse processo tem um sentido no propósito que Deus teve em corrigir e disciplinar o seu povo ao permitir essa triste página da história de Israel. Os caldeus esperaram o enfraquecimento maior do povo para invadirem Jerusalém e então queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. É o verso 8. Bom, aqui a gente precisa focar bem, né? Entender como se passou isso. A ira de Deus não é um descontrole emocional, não. É a manifestação de sua justiça e retidão contra o pecado. Deus é santo e não pode conviver com a iniquidade. O juízo que veio sobre Jerusalém foi o resultado da paciência esgotada de um Deus justo. A ira de Deus se manifesta por conta do quê, pastor Carlos? Exatamente porque o povo de Israel, eles haviam extrapolado todas as tentativas, né? Todas as oportunidades que Deus deu a eles. E essas oportunidades, Deus, em muitas delas, utilizou o profeta Jeremias para ser ali o profeta que estava anunciando ao povo que eles deviam se arrepender, porque se eles não se arrependessem, viria uma repentina destruição. Mas eles não deram ouvido. E o rei também, achando-se seguro com a aliança que tinha com o Egito, que o Egito iria protegê-lo de Nabucodonosor. Mas não é o que aconteceu, não foi o que aconteceu. Jerusalém é destruída. Os muros destruídos traziam insegurança, pois deixaram a cidade expostas a todo tipo de invasores. O templo também foi queimado e destruído. Utensílios importantes da casa
do Senhor foram destruídos pelo exército de Nabucodonosor. Pessoas importantes de Judá que atuavam diretamente junto ao rei Zedequias foram mortas por Nabucodonosor como parte do juízo de Deus sobre o seu povo. Na verdade, acabou sobrando para todo mundo, né? Aí o nosso segundo tópico vem o juízo de Deus. O juízo de Deus. Eu sei que dentro de um cenário de grande destruição, nós podemos achar até que Deus foi duro demais com o povo de Israel. Não, Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus são propósitos muito bem definidos. A ira, o juízo e a justiça de Deus são termos presentes no contexto da invasão babilônica em Jerusalém. E isso implica na necessidade de defini-los e verificar a relação entre eles. A ira de Deus diz respeito à sua fúria contra o pecado e está relacionada com a sua justiça e a sua retidão, que se manifesta de forma punitiva por meio do seu juízo. Né? Isso aqui é importante a gente destacar. E aí vem a retribuição divina. O trágico fim de Jerusalém, ou melhor, de Judá, nas mãos dos babilônios, se deu justamente pela indiferença, desobediência e quebra de aliança. Pois a Bíblia informa que o rei Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeremias 52, verso 2. E por esta razão, tanto ele como o povo receberam a justa punição de Deus. Aí você vê nessa imagem, né, uma figura do rei Zedequias e os seus 2 filhos mortos. Antes, a última imagem que o rei Zedequias teve foi os seus filhos sendo mortos diante dos seus olhos. E após essa visão, os seus olhos foram arrancados. Dentro desse contexto, a gente se pergunta, mas quais foram as causas da destruição de Jerusalém? A destruição de Jerusalém foi a consequência direta da justiça de Deus contra o orgulho e a desobediência acumulados. Tanto o rei Zedequias quanto o povo trocaram a confiança em Deus por uma falsa segurança religiosa no templo. A rebelião contra a Babilônia foi apenas o estopim que ativou o juízo divino, cuja duração de 70 anos correspondeu aos anos sabáticos negligenciados. E aí o fim de Judá foi uma retribuição divina, não foi um acidente, foi colheita. As causas foram a indiferença, a desobediência, como citamos, e a queda da aliança, a quebra da aliança. Meu Deus, a Bíblia ensina: você colhe o que planta. A semente da desobediência plantada por gerações produziu o fruto amargo da destruição. O povo trocou a confiança em Deus por uma falsa segurança no templo. E aqui vale uma palavra de alerta para a juventude: cuidado com o rótulo de crente ou a placa de igreja sem um coração quebrantado. Deus não se impressiona com a estrutura externa. Ele exige arrependimento e obediência. A rebelião política foi o estopim, mas o pecado era o combustível. E agora é interessante que a gente deixe claro algumas coisas acerca aqui do nosso estudo, que é muito característico, que é muito importante. A fidelidade de Deus é a luz no meio das trevas. Jeremias foi um exemplo de amor e obediência, mesmo perseguido. Veja bem, ele não deixou de amar o povo, ele não revidou o mal que sofreu, ele continuou combatendo os falsos profetas, e foi uma lição de fogo. Por quê? É na hora do sofrimento que o nosso caráter é provado. Mantenha a integridade e o amor, mesmo quando o mundo te persegue. A recompensa do justo. O texto principal do Salmo 58 é um brado de certeza. Deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Aleluia. A recompensa não é apenas no céu, mas aqui, no cuidado, na provisão e na paz que só o fiel desfruta. Deus não falha com quem lhe é fiel. Aleluia. A história de Jerusalém serve como um alerta severo, mas cheio de esperança. Primeiro, uma advertência: não espere os muros caírem para se arrepender.
Pequenas desobediências constantes geram grande juízo. Esperança. O juízo de Deus visa levar ao arrependimento e à restauração. Ele não quer nos destruir, ele quer nos refazer. É diferente. Agora, a nossa conclusão, e é importante que a gente destaque isso aqui, a narrativa da destruição de Jerusalém reacende a certeza da justiça e da soberania de Deus. Primeiro porque ele retribui a cada um segundo as suas obras. Depois porque conduz a história como quer, sem perder o seu controle. Essa lição mostrou a justa retribuição divina ao pecado. As lições aprendidas do fim de Zedequias reafirmam a fidelidade de Deus e o seu compromisso com o seu povo e a sua palavra, né? E é importante que a gente destaque aqui e que destaquemos com precisão sobre isso. A queda de Jerusalém nos força a encarar a verdade. Deus retribui a cada um segundo as suas obras. Se o seu coração está duro como de Zedequias, se você tem confiado em falsas seguranças e ignorado a palavra de Deus, hoje é o dia de se arrepender. Não repita a queda de Jerusalém. Um arrependimento imediato, você tem que identificar aquela teimosia crônica que o Senhor tem te alertado. Abra mão do orgulho. Pega a visão. Não confie em seu status religioso. Deus exige um coração quebrantado. Foque na fidelidade. A história de Jeremias prova. Deus cuida dos fiéis em meio à ruína. Mantenha-se íntegro. A mensagem, a mesma fidelidade que julgou o rebelde, preservará o fiel. E aqui nós finalizamos mais uma aula, mais uma lição. Espero que essa lição tenha edificado a sua vida. E eu quero aproveitar, pelo amor de Deus, né? Se você não deu um like ainda, meu irmão, sua mão não vai cair. Garanto isso. Segundo, você não vai gastar nada. É só clicar aí nesse sinalzinho do gostei, né? E se inscrever no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Por favor. Eu sei que às vezes é um pouco cansativo, eu acho. Da minha parte, um pouco cansativo também ficar pedindo a você. Mas antes de qualquer coisa, você já deixou o like? Porque assim, eu tenho várias pessoas assistindo meu vídeo, mas eu não tenho... Imagine, 657 pessoas assistiram o vídeo. E somente 5 pessoas clicaram no like. O like é tão importante que quando você dá um like, você clica aí no like, o algoritmo do YouTube recomenda o meu vídeo para outras pessoas. Estamos evangelizando, estamos alcançando outras pessoas. Tá bom? Então, é muito simples, não vai cair sua mão. Deixe de mau testemunho e clica aí no like. Em nome de Jesus, tá bom? A gente precisa fazer isso porque é a única coisa. Esse canal é de graça. Dá trabalho para gravar. A gente faz alguns investimentos, né? Em cenários, a gente faz investimento no material, em inteligência artificial para gerar essas imagens, né? E infelizmente eu não posso compartilhar por conta dos direitos autorais, mas na descrição desse vídeo, além de você encontrar os serviços que eu ofereço, que é o certificado digital, você também pode conhecer o Chile. Conheça o Chile, tá bom? O Chile é um destino maravilhoso. Coloca aí no seu plano de ação para 2026, fazer uma visita e conhecer o Chile. Viajar é trocar a roupa da alma. E como é bom viajar. Viajar é trocar a roupa da alma. Tá na hora de dar uma trocada nessa roupa aí. Vamos lá, vamos conhecer lugares. Vamos conhecer pessoas, porque Deus criou um mundo maravilhoso e nós temos muitas oportunidades de viajar e conhecer gente nova e lugares novos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E até a próxima aula, lição de número 12 vem aí. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.